questão 1 da nossa quinta lista de revisão aí, né? Lembrando que nós fizemos 225 questões aí, só da IBAD, e agora começamos resolvendo essa lista aí semanal aí. Tive um atraso, desculpa aí, né? Eu tive um atraso nas resoluções. Então vamos lá, estamos na lista 5 já. Temos um quadrado mágico ali, né? Ele fala as letras A, B, C e D do quadrado mágico acima, onde as linhas, colunas e diagonais têm sempre a mesma soma. Então, se eu somar na diagonal, ou somar a linha, ou somar a coluna, dá o mesmo valor. Beleza? Tranquilo, tá? Aí ele fala, soma representa números distintos. Qual o valor da expressão A mais B mais C mais D? Sandro, tem como achar o A mais B mais C mais D de uma única vez, sem precisar achar cada um separadamente? Sim, você podia fazer o seguinte, olha só. Primeira coisa é, se você olhar para essa diagonal, ele é o único valor numérico, né, que você tem, sem ter nenhuma variável. Pode observar, é o único lugar que você encontra isso. Se você somar aqui, ó, somar aqui essa diagonal, você vai ter 15 mais 12, 27. Qualquer direção que você somar vai dar 27. Então, olha só. Nessa minha primeira linha, eu tenho aqui, ó, 6 mais A mais 8. Tudo isso igual a 27. Ó, pode ver que eu posso achar o A tranquilamente fazendo essa equaçãozinha do primeiro grau. Vou deixar parado ali, não vou fazer isso. Tá? Se você quiser, pode fazer. Você não é obrigado a fazer a minha solução. Aqui você ia somar, ó, ia dar 14, ia passar para lá, e achar o A igual a 13, tranquilo. Eu vou pegar aqui a segunda linha e vou fazer 11 mais 9 mais B. Posso achar o valor de B, cara, tranquilamente. Ó. Aqui está dando 20, então B vale 7. Tranquilo, né? E aqui eu tenho ó, D mais C mais 12, também igual a 27. Tá? Você pode somar aqui e matar a questão tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Porém, se você somar essas três equações, você vai ter o seguinte, vou colocar em ordem da maneira que ele quer. Eu tenho um A somando aqui, se o A só aparece uma única vez, tem um A. Eu tenho B também. Tenho C e tenho D. Ó, já tenho a soma que eu quero. E aqui eu tenho, olha só, vamos aqui por parte. Ó. 6 mais 8, já tenho 14, deixa aqui guardado. Aqui eu tenho 11 mais 9, 20. E aqui eu tenho o 12, correto? 12 aqui, tranquilo? Se eu somar isso aqui, tá dando quanto? Ó, pegar só os 10, ó. 10, 30, 46. Tranquilo? 46. Tudo isso igual, ó. 27 mais 27 mais 27, eu tenho 3 vezes 27. 3 vezes 27 vai dar o quê? 81. E agora eu quero saber A mais B mais C mais D é igual a 81 menos 46. Quanto é 81 menos 46? 35. Então eu sei que a soma entre A mais B mais C mais D é igual a 35 e não precisei achar A, B, C e D separadamente. Gabarito letra A e o gabarito procede. Questão 2. Numa classe de 40 alunos, há 4 alunos começando com a letra A, 8 começando com a letra M e 5 com a letra P. Então, olha só. Aí ele fala, determine a probabilidade, então ele quer saber qual a probabilidade de sortear o nome de um aluno que comece com a letra A ou M. Então você lembra, né? Por que eu falei na aula? Quando você tem esse conectivo ou, né? Ou, você vai somar os casos. Então olha só, qual é o meu espaço amostral? Tudo que eu tenho, 40. E eu quero achar letra A, que são 4 alunos, ou letra M, que são 8 alunos. Que aí você tem uma quantidade de quanto? 12. Você vai somar os dois. 12. Tá?
Que seria assim, ó. Se você não somar assim, você faria assim, ó. Qual a probabilidade de você tirar um aluno com a letra A? 4 em 40. Mais, né, ou, que é o nosso mais ali, 8 em 40. Soma de fração com o mesmo denominador, você vai conservar o denominador, tá vendo? E somar 4 mais 8, 12. Viu? Você pode ir direto para 12 sobre 40. Você pode dar uma simplificada por 4. Simplificar aqui por 4 e aqui por 4 também. Ah, eu vou ter 3 sobre 10. E isso aqui, 3 sobre 10 é o quê? 30%, né? Se você não viu isso, o que você faz aqui, lembra? Você quer em porcentagem, multiplica por 100. Tá? Eu posso dividir 10 com 10, 3 vezes 10, 100. 100%. 30%. Tá? Gabarito letra B, gabarito I, procede. Questão 3. O jardim de uma casa tem a forma retangular. Então, temos aqui forma retangular. A largura mede 6 metros a mais que o comprimento. Então, olha só. Vamos chamar aqui de comprimento. X. E a largura mede x mais 6. Tá? Se é um retângulo, aqui também é x mais 6. Esse aqui é x, aqui é x. O que seria o perímetro? O perímetro é você somar todos os lados aqui. Essa soma é igual a 92. Ele quer saber a área. Né? Qual é a área aí? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4x, mais 6 mais 6, 12. Isso é o perímetro. E esse perímetro é igual a 92. Eu quero saber x. Vou isolar o x e vou passar o 12 diminuindo. 92 menos 12 igual a 80. Então 4x igual a 80. Dividindo a equação toda por 4, ou senão você passa o 4 dividindo, tá? X igual a 20. Beleza, x é 20. Então, vou redesenhar aqui o retângulo. E ele está assim agora. Ó. Aqui é 20. E esse aqui é 20 mais 6 é 26. Ele quer a área. O que é a área? Base vezes altura, comprimento vezes largura, né? Então, 20 vezes 6 ou 26 vezes 6, perdão, 20 vezes 26 ou 26 vezes 20, tanto faz, a ordem não vai mudar em nada. Então aqui eu tenho 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5, acrescento 0, 520 metros quadrados aí, tem aqui a opção, gabarito letra D, gabarito I, procede. Questão 4. Em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem é 5 sétimos. Então, olha só. Eu vou chamar caderno de 200 folhas de X e de 100 folhas de Y. Tá? Então, a razão entre X e Y é igual a 5 sétimos. Aí ele fala, se essa papelaria comprar mais 20 cadernos com 200 folhas. Então agora eu tenho assim, ó, x mais 20 está para e 60 cadernos sem folhas. Então eu tenho y mais 60. E isso aí foi igual a 5 nonos agora. 5 nonos a razão. O número total de cadernos dessa papelaria após a compra, que é o número total de cadernos após a compra. É o que ele está falando para a gente. Beleza? Então você pode fazer o seguinte, você pode multiplicar aqui cruzado, tranquilo? Você pode multiplicar cruzado, você vai ter aqui, ó, 5 vezes y, 5 vezes 60. Você tem 9 vezes x e 9 vezes 20, beleza? E nessa outra proporção aqui, eu vou deixar guardado assim, olha só. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter 5 vezes y, 5y, igual 7 vezes x, 7x. Deixo isso aqui guardado. E agora, aqui eu vou multiplicar cruzado.
9 vezes x. 9x. 9 vezes 20, 180. Igual 5 vezes y, 5y. 5 vezes 60, 300. Beleza? Agora você observa o seguinte. Aonde tem 5y aqui, eu posso substituir por quem, Sandro? Aqui, ó. Quem é 5y? 7x. Ah, então agora eu vou substituir ali, ó. 9x mais 180 mais 7x mais 300. Tranquilo? Então, olha só. Tem 9x. Vou passar o 7 para cá. Menos 7x é igual a 300 menos 180. Tá? Então, eu tenho que 2x é igual a 120. Confere? Dividindo a equação toda por 2. X igual a 60. X igual a 60. Beleza? X igual a 60. Agora tem como eu achar o y. Eu vou pegar ali e vou achar o y agora. Então, eu vou separar aqui meu quadro. E vou achar o y. Então, aqui foi o nosso primeiro passo aqui da nossa solução. No segundo passo agora eu vou achar o y usando essa relação aqui, ó. 5y é igual a 7 vezes x. Quem é x? 60. Tá? Você pode fazer da maneira que você achar melhor. 7 vezes 60, 420, dividido por 5, ou vou dividir ambos os lados por 5. Deixa eu melhorar aquele 5 ali. Dividir ambos os lados aí por 5. 5y por 5 vai dar y. 7 vezes 60 por 5, 12. Y vezes 12 dá 84. Agora, cuidado. Você não vai somar só 84 mais 60. Olha só. O que você tem agora na papelaria? Terceiro passo. Você tem 60 livros com 200 folhas, mais aqui, ó, 20, ó, que ele pede aqui, ó, o número total de cadernos dessa papelaria após a compra. Então eu tenho que incluir esse 20 mais 60, ou seja, mais 80 aqui. Então, 20 cadernos de 200 folhas. Aí eu tenho aqui o 84, que foi o que eu achei aqui, mais 60 cadernos de 100 folhas. Beleza? Então você vai ter aqui, olha só, 120, 204, 224. Então, 224 cadernos aí no total. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 5. Somando as dízimas periódicas 0,666 e 0,8333, tem-se como resultado. Então, olha só. Você tem essa dízima aqui periódica simples. Tu vou fazer ela aqui, ó. Então, olha só. Na parte periódica, eu tenho um único algarismo que se repete. O que foi a regrinha que nós falamos em aula? Que para cada algarismo distinto do período, eu acrescento um 9 no denominador. Então, só tenho um algarismo 6, um 9 para ele. E o algarismo que se repete no numerador. Beleza? Deixa assim. Sandro, posso simplificar? Se você quiser simplificar, você simplifica. Tá? Vamos dar uma simplificada, então, em cima e embaixo por 3. Tá? Então, 6 por 3 vai dar 2. 9 por 3 vai dar 3, 2 terços. Agora eu tenho a outra dízima periódica, que nesse caso é uma dízima periódica composta, que você tem assim. Ó, você tem esse cara aqui, que é chamado de antiperíodo, e o 3 aqui, né, é o período. Antiperíodo e período. Então, olha só. Para o denominador,
você sempre vai pensar o seguinte. Primeiro, vamos começar pelo período. Para cada algarismo distinto do período, eu acrescento um 9 no denominador. Então vai ter um único 9, porque eu tenho só o 3 que se repete. E para cada algarismo do anteperíodo, seja ele distinto ou não, eu sempre vou acrescentar o zero. Se tivesse 8, 8, 0, 0. Tá? Então, para cada algarismo do anteperíodo, eu acrescento um zero no denominador. Aqui ficou 90. Agora, no numerador, eu vou pegar do anteperíodo até o período. Tá? 83. Menos quem, Sandro? Menos o período. Menos o anteperíodo. Menos 8. Então tá ficando, ó. Recapitulando, ó. Eu pego o 9 para o algarismo 3. Esse zero foi porque o anteperíodo só tinha um único algarismo, então um único zero. Aí eu pego do anteperíodo até o período menos o anteperíodo. Tá? Então vai ficar aqui, ó. 75 sobre 90. Tá? Se você quiser simplificar, fique à vontade. Se você não quiser simplificar, deixa assim mesmo. Tranquilo? Então, olha só. Então, vamos simplificar por 5. Vamos simplificar por 5. Por 5 você vai ter, ó, 75 por 5 dá 15, confere. Parece um 16, cara. 15. E 90 por 5 vai dar 18. Dá para simplificar por 3 ainda. 3 e por 3. 15 por 3 dá 5. 18 por 3 dá 6. Agora eu vou somar. Beleza? Eu tenho 2 terços mais 5 sextos. Se você tirar o MMC entre 3 e 6, é o 6. Por que, Sandro? Por que é o 6? Porque eles são primos, perdão, são múltiplos, né? Se eles são múltiplos, é o maior deles, tá? Desculpa aí, são múltiplos, eles são primos. Vai dar 6. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar, perdão, 4. Mais 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Aí você está ficando com 4 mais 5, 9. 9 sextos. Dá para simplificar? Dá. Por 3. Dá 3. Por 3 dá 2. Então, 3 meios aí. Gabarito letra A. Beleza? Questão 6. Considerando que o conjunto A igual a 5, 7, 8, conjunto B 9, 3, 7, 2, 5, o conjunto C 8, 9, 5 e 0. Pode-se afirmar que o resultado da operação A união B interseção com B união C. Então, olha só. A união B. Então, A união B, eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos de B. Os que são repetidos, eu coloco uma única vez. E, de preferência, vou colocar aqui em ordem, tá? Apesar que as opções também não estão em ordem, mas eu vou colocar em ordem aqui. O 2 é o primeiro. Depois tem 3 na união deles. Tem aqui. O B tem 3, vou pegar ele. 3. Depois tem 4, 5. Tem um 5. O 5 está presente em ambos. Né? 6 não, mas tem um 7, 8 e o 9. Eu já fiz A união B, não faltou ninguém. Beleza? Agora eu vou fazer B união com C. B união com C. Então, B união com C, eu tenho 8, no C 9, 5 e 0. Nossa, tem o 0. Então, vou começar pelo 0. Eu tenho o 2, tenho o 3, tenho o 5, o 7, o 8 e o 9. Só que agora ele quer A união B, interseção com B união C. Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui.
vou pegar os elementos que são comuns aos dois. Quem está comum nos dois? Ó, o 2. Então, tem o 2. Então, já não é A e também já não é B. O 2 em 2, 2, 2. O 3 é comum? É, o 3 é comum. O 5 é comum? O 5 é comum. 7, 8, 9? Sim. 7, 8, 9. Se você olhar aqui, a letra E, né? Aqui, ó, tem o 2, tem o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9. Gabarito letra E, gabarito aí procede. Questão 7. Considerando π igual a 3,14, se uma pessoa der 10 voltas em torno de um jardim, ela percorrerá 628 metros. A medida desse raio, a medida do raio desse jardim em metros é... Então, olha só, eu tenho uma... Desculpa ali. Eu tenho uma pista circular e quando você der uma volta, você está achando o comprimento dela. Só que olha o que ele fez, olha só. 10, deixa eu só mudar aqui. Ele fez assim. 10 vezes o comprimento da circunferência. Aí ele achou 628 metros. Tá? Ele deu uma volta, é o comprimento, só que ele deu 10. E quando ele deu 10 vezes o seu comprimento, foi 628, o que o enunciado está falando. 10 vezes. Qual é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência? 2πr. Isso é igual a 628. Tá? Então aqui eu tenho 10 vezes 2 vezes 3,14, que ele me deu tal π igual a 3,14, igual a vezes R igual a 628. Então aqui eu tenho 10 vezes 2 vezes 3,14, 6,28 vezes o raio igual a 628. Então olha só, se eu multiplicar aqui eu vou ter 62,8 vezes o raio é igual a 628. Pô, então o raio só pode ser 10, porque olha só, se eu multiplicar 10 vezes 6,28, 62,8 dá 628. Então, se você dividir 628 por 62,8, você vai achar R igual a 10. Tá? Gabarito letra C, gabarito I procede. Questão 8. João coleciona caixas de fósforos. As dimensões externas de cada uma são 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Então, olha só. Aí ele fala também que é o seguinte, ele as armazena em uma caixa de madeira cujas dimensões internas são 24 centímetros de comprimento, 24 centímetros de largura e 14 centímetros de altura. Pedro já tem 187 caixinhas de fósforo. Aproveitando da melhor forma possível o espaço disponível no interior da caixa, onde guarda a sua coleção, o número de caixinhas de fósforo com as mesmas dimensões que as anteriores, que Pedro ainda pode armazenar nesse recipiente, é igual a... Então, olha só, o número total de caixinhas vai ser o seguinte, olha só, basta você pegar o volume, aqui, opa, deixa eu só mudar aqui, basta você pegar o volume da caixa maior e dividir pelo volume da caixa menor, tá? Porque senão você poderia fazer assim, ó, uma caixinha tem o volume que você achar dela. Quantas caixinhas seriam necessárias para achar o volume total da caixa maior? Então, a regra de 3. Então, o que seria? Seria o volume da caixa maior, que é multiplicar suas dimensões, 24, vezes 24, vezes 14, dividido por
4 vezes 3 vezes 2, tá? Então, ou você multiplica, né, acha o volume, faz uma regra de 3, ou faça isso aqui. E você fazendo esse padrão aqui, você acha um pouco mais rápido. Ó. 24 por 4 dá 6. 24 por 3 dá 8. E 14 por 2 dá 7. Aí você tem 6 vezes 8. Ó. 6 vezes 8 você tem 48. Vezes 7. Ó. 7 vezes 6, 56. Ficam 6 e vão 5. 4 vezes 7 ou 7 vezes 4 dá 28. 28 com 5, 33. Então 336. Calma, que isso aqui não é a nossa resposta ainda. Cuidado para não marcar a letra E. Só que ele já tem 187. Falta quantas caixas, né? Então, o número de caixinhas que ainda falta. O número de caixinhas que ainda faltam vão ser 336 menos 187. Tá? 187 aí que vai dar em torno de quê? 149, né? 149 aí. 149 caixinhas ainda, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 9. Numa viagem, um automóvel percorreu 2/3 do percurso e fez uma parada e em seguida percorreu 1/4 do percurso. Então lembra, ó, ele percorreu 1/4 do percurso e não do que restou. Então olha só, aqui eu vou colocar total percorrido. Total. Total percorrido. Então ele percorreu 2/3 mais 1/4 do total. Tá? Então aqui já percorreu o seguinte, se você tirar o MMC, vai dar 12. Entre 3 e 4 são primos entre si, o MMC é o produto deles. Então, se eu pegar o 12 e dividir por 3, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, ele já percorreu 11 dozeavos do percurso. Beleza? Então, restou quanto? Restou, em relação à fração, olha só. Se ele percorreu 11 dozeavos, restou 1 dozeavos do percurso. Cuidado, eu não te dei o percurso. Quando você faz esse tipo de questão, observa o seguinte, ele te deu o valor de x ou não? Não, ele quer saber o percurso. Né? Se ele te der o x, você vai colocar o x aqui. Agora ele falou que restou, então, ele te deu o resto? Sim. Aqui, ó. Restaram 8 quilômetros. Então, isso aqui é igual a 8. Tranquilo? Agora você vai pegar x, o 12 que está aqui embaixo, ele passa multiplicando. 8 vezes 12, 96 quilômetros aí, que está na nossa letra A. Gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 10. O valor de x, que é a solução da equação, então olha só, temos uma equação e vamos fazer o seguinte, ó. Vou repetir aqui, ó, 3x. E aqui eu vou aplicar a distributiva. Esse multiplica aqui, esse multiplica aqui, tá? Então tá assim, ó. Menos 2 vezes x, 2x. Menos vezes menos vai dar mais. E 2 vezes 5, 10. Menos 5 menos 3x sobre 2 igual a 0. Aqui eu tenho, olha só, você pode reduzir. 3x menos 2x, x mais 10. Ó, toma cuidado com esse tipo de questão, o seguinte, tá vendo esse menos 5? Perdão, tá vendo esse menos? Ele não é do 5. Esse menos é dessa expressão toda. Então, coloca-se um parênteses para você não errar nesse sinal, tá? Agora, você pode tirar MMC ou você multiplica a equação toda
pelo valor do MMC, que nesse caso, o valor do MMC seria 2, porque ele é o único denominador diferente de 1. Então seria ele. Então, multiplicando essa equação toda por 2, eu vou ter 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10, 20. E aqui eu estou multiplicando por 2 e automaticamente dividindo. Então, 2 dividido por 2 daria 1. Então, eu estou multiplicando aqui por 1. Agora, cuidado. Ó. Menos vezes mais vai dar menos. E menos vezes menos vai dar mais. Então, cuidado. Muita gente achou que aqui ficava menos 5 menos 3x. Aí, cuidado. Não é isso. Tá? Então, aqui eu tenho 2x mais... Eu vou fazer logo direto aqui. Ó. 2x mais 3x, 5x. Quanto é 20 menos 5? 15. Tudo isso igual a zero. Tá? 5x, eu vou passar o 15 para lá. Vou isolar o 5x e vou passar o 15 para lá, que vai negativo. Você pode passar o 5 dividindo ou dividir a equação toda por 5. x por 5 vai dar x, menos 15 por 5 vai dar menos 3. Então, x é menos 3. Então, olha só. X é menos 3, ele está entre menos 6 e 0? Sim. Se olhando lá a nossa aula na reta, né, pensando em números inteiros, os números reais, ó, eu tenho menos 6, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, que é a nossa resposta. Menos 3. Aí eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e vai embora. Só que a questão fala que ele está entre esse cara e esse aqui. Tá? Aqui, ó. O menos 3 está entre menos 6 e 0. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Beleza? Nós chegamos ao final da quinta lista aí. Em breve estarei postando a sexta lista, a sétima, a oitava. No nosso drive eu vou atualizar hoje com a nona e 10ª lista aí, tá?